Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre métodos adequados de solução de conflitos. Esse nosso projeto é um trabalho realizado através da Faculdade Estácio, na pessoa do nosso professor Maicel Tito. O nosso convidado já está aqui e também, juntamente conosco, toda a equipe que faz parte desse grupo que desenvolveu o trabalho de métodos adequados de solução de conflito, onde trabalharemos sobre mediação. Então, está aqui o Roberto, que faz parte desse nosso time, a Jéssica, que está aqui também. Aqui também tem nos nossos bastidores, nós temos o Fernando, que está conosco, o Juan, a Isabelle, o time que está aqui também fazendo a parte de filmagem. Obrigado, Brian, obrigado, Dudu, por esse tempo aqui conosco. Bom, gente, como eu disse, nós estamos recebendo o nosso amigo, doutor e pastor Henrique Regis. Pastor, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom estar aqui com você, Samuel, também com toda a equipe. Bacana. O pastor Henrique Regis, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Direito, Família, Partilha e Sucessão, também pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e também mestrado em Direito Empresarial. Bom, esse podcast, gente, ele nasce do nosso projeto de extensão em métodos adequados de solução de conflito, ou seja, nós tivemos o objetivo de aproximar o que aprendemos em sala de aula e que nos foi orientado, e nada mais atual do que entender como a mediação e método extrajudicial prevista em lei também pode se manifestar dentro das relações comunitárias e eclesiais. E claro, esse projeto de desenvolvimento surgiu a partir da orientação e inspiração acadêmica do nosso professor, doutor Maicel Tito, do qual nós agradecemos muito também. Enfim, apresentado os nossos convidados, queremos aqui ouvir doutor Henrique Regis com as suas primeiras palavras para esse podcast, para todos os nossos ouvintes e nós que estamos aqui nessa mesa para bater esse papo para lá de especial. Doutor? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade que vocês me dão, dizer que é um prazer muito grande estar aqui nesse podcast que tem como escopo atender a matéria de métodos adequados de solução de conflitos da Faculdade Estácio, a unidade de Carapicuíba. Como bem disse o Samuel, essa matéria é ministrada pelo professor Dr. Maicel Tito, a quem também agradecemos. E eu quero agradecer a todos os que estão compondo a mesa, o Samuel, um amigo querido de muitos anos, também o Roberto, que eu tive a oportunidade de conhecer esses dias, e conhecendo hoje aqui a Jéssica, que faz parte dessa equipe, juntamente com todo um staff de apoio aí, que estão atuando por trás das câmeras, mas são muito importantes para esse projeto. E parabenizar vocês por trazer essa discussão à lume, que é como a autocomposição ela pode solucionar de fato, de verdade, conflitos sem a necessidade da judicialização e sem a necessidade do emprego da máquina pública para a solução de problemas comuns na sociedade. Então, parabéns, que esse podcast inspire as pessoas a mediarem os seus conflitos e mais, a também realizarem conciliação, que é um melhor e mais eficaz, mais barato jeito de resolver problemas. Então, parabéns a vocês, viu? Muito obrigado, doutor. É interessante porque dentro do trabalho que nos foi proposto, nós escolhemos entender mediação no conceito da igreja e no âmbito da igreja. Como é que a mediação ela pode ser trabalhada a partir de um gabinete pastoral, por exemplo? Eu sou cristão, nós temos algumas experiências no âmbito da igreja. E como nós conversamos, dos meninos também, as meninas chegaram nesse consenso de trabalhar a partir da mediação dentro da igreja, esse foi o tema que nós escolhemos. Dentro da igreja, como é que um pastor ele pode
se comportar no tocante à mediação. Se ele é um mediador de fato, se ele não é, como é que ele trabalha a mediação se de fato ele for dentro do âmbito da igreja. E aí nós conversamos com os alunos que estão envolvidos nesse grupo, nós elaboramos algumas perguntas para que nós possamos entender isso através da ótica. A gente gostaria de saber se há semelhanças entre a mediação pastoral e a mediação jurídica. A mediação jurídica, digamos assim, ela é uma mediação formal, né? Feita, por exemplo, por um advogado, feita, por exemplo, por um tribunal arbitral, feito, por exemplo, uma câmara arbitral, etc., né? Ou feito, por exemplo, por um escritório, né? Terceiro, que as partes resolveram submeter àquela, né? Ou até, por exemplo, pelos sindicatos, né? As associações, tudo isso são formas regulares, legais, de tentativa de solução de conflitos, né? Essas judiciais. E aquela mediação e conciliação que é feita no âmbito da igreja, eu vejo que ela não tem uma regulação direta, mas ela acontece. Ela acontece por fundamentos, eu diria, antes até dos religiosos, o fundamento da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela nos fala que a gente deve resgatar a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Então, quando chega nesse ponto da fraternidade, o que é isso, a fraternidade? A fraternidade tem a ver com aquilo que nos vincula enquanto seres humanos. Nós somos vinculados por muitas coisas, mas tem algo que nos obriga a todos. E o que é esse ponto que nos obriga a todos? É a defesa da dignidade da pessoa humana. Todos nós temos uma responsabilidade na manutenção e na preservação da dignidade da pessoa humana, que é o aspecto da fraternidade do tripé da Revolução Francesa, entende? Então, a dignidade da pessoa humana leva a soluções de conflitos extrajudiciais por órgãos e por entidades que a conciliação e a mediação não são necessariamente reguladas, mas elas acontecem. E elas acontecem por quê? Se eles não têm uma obrigação legal, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão por força de lei. Se não se obriga as entidades religiosas a terem esse papel, então o que as obriga? O que as obriga, inicialmente, é a própria fraternidade. Porque é dever de todos nós, ao ver uma pessoa em conflito, ver que aquilo está ofendendo a dignidade da pessoa humana. Alguém está tendo seu bem de dignidade tupelado, violado ali, e precisa ser defendido. Então, promove-se a pacificação, promove-se a concórdia, promove-se a reaproximação. Então, primeiro pelo princípio da fraternidade. Depois disso, por uma questão religiosa, que aí eu vejo que é a fé. A fé, ela também é um instrumento de conscientização de que somos iguais. A fé, ela é um instrumento de conscientização do valor humano. E do valor humano, não tendo aquilo que fere a sua estrutura mental, emocional, psíquica, física, psicológica e assim sucessivamente. Então, eu vejo que o trabalho de mediação feito por pastores ou por líderes religiosos, ele é um trabalho tão necessário e tão adequado quanto aqueles que são judiciais. E aqui judiciais eu digo que tem a ver com aqueles que estão tanto judicializados quanto aqueles que são realizados por normas. Por exemplo, o sindicato, ele é regido por normas, entende? Se a gente pegar a Câmara Arbitral, o Tribunal Arbitral, regido por normas. Então, essas normas impõem a estes órgãos o dever de promoção da conciliação e da mediação. No caso das entidades religiosas, não tem essa norma obrigando-as a fazer isso, nem os líderes. Mas aí, como que esses líderes vão fazer, então? Vão fazer pelo princípio da fraternidade, porque esse princípio nos obriga a todos.
e também pelo princípio da fé. E aí nós teríamos até outros princípios, né, que poderíamos elencar aqui, que colocam sim o trabalho de mediação e de conciliação dentro do ambiente religioso e em certo aspecto assim com o mesmo pé de exigência que aqueles que são normatizados ou são judicializados mesmo, né? Muito bacana, pastor. Pastor, nós que somos cristãos, nós entendemos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. No caso, a nossa única regra de fé. A Bíblia, no caso, ela é uma fonte inspiradora para um dos métodos adequados de solução de conflito? Como o senhor enxerga essa inspiração das Escrituras para a resolução de conflitos? A Bíblia, ela é a carta de paz, a maior carta de paz escrita para o mundo. Mais do que as declarações universais de direitos humanos que foram compostos ao longo da história. Mas, porque quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, versículo 18, Deus dá ali uma palavra que vai ser uma tônica de toda a Bíblia. Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. E quando fala não é bom que o homem esteja só, é claro que ali está num contexto de criação da mulher e de formação de uma companheira para o homem, mas mais do que isso, está falando dessa capacidade que o homem tem para ser um ser gregário, um ser coletivo, um ser sociável. Então, as Escrituras já começam dizendo que Deus, ele não quer que o homem esteja só. E aí nós temos o casamento, que é a célula máter da família, e a família, a célula máter da sociedade, né? Depois nós vamos tendo a própria organização que as Escrituras vão trazendo a respeito de Deus fazendo com que famílias unam-se com famílias. Um dos exemplos destes é a Páscoa, que lá em Êxodo 12, na Páscoa, Deus fala que quando matassem um animal, um cordeiro, e aquele cordeiro fosse grande demais para uma família, não era para jogar o resto do cordeiro fora, era para chamar o vizinho e para transformar aquela festa, não numa festa familiar, mas numa festa coletivizada, numa festa de agremiação, numa festa de reciprocidade, de aproximação. E depois você vai tendo isso revelado no próprio conceito de povo, que vai sendo desenvolvido, né? Deus começa lá com o indivíduo, depois casal, família, depois vai trabalhando com povo, e aí a gente vai tendo essa ideia. Quando a gente chega no Novo Testamento, por exemplo, vem o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele vai trabalhar com 12, mostrando essa diversidade, essa marcha da Bíblia para valorizar a vida em sociedade. Tanto é que o Senhor Jesus não vai pegar gente ali muito parecida, ele vai pegar um grupo bem heterogêneo, pessoas muito diferentes, de pensamentos diferentes, etc. Mas ele vai os unir por um ponto que lhes é comum, que é a fé, né? Que vai unir. E depois vem o próprio Senhor Jesus fundando a instituição dele. Como é o nome da instituição que Jesus funda? Igreja. E essa palavra igreja, ela vem de duas expressões gregas, né? Que formam uma expressão que a gente chama que é eclesia, que é eclesia. Ek é chamados e para fora, eclesia para fora. Chamados para fora, né? Então, quando a gente olha para essa forma como Deus foi guiando a história da humanidade, nós já vemos que é plano de Deus e as Escrituras trabalham nessa trilha de promoção da coletividade, promoção da comunidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, num dos textos mais emblemáticos da Bíblia, ele diz que Deus não nos deu o ministério da separação, mas da reconciliação. Nós somos reconciliadores. Nós devemos ter esse papel. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele diz que bem-aventurado ou belos são, ou formosos são os pés daqueles que anunciam a paz.
Jesus, nas bem-aventuranças, ele falou que nós devemos ser pacificadores, porque bem-aventurados são os pacificadores, né? O apóstolo São Paulo vai dizer, aliás, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e o conceito bíblico de shalom, que é de paz, né? Eu teria aqui um tempão para falar sobre isso, que a Bíblia e a fé promovem a agregação, a comunhão. No próprio símbolo máximo do cristianismo, que é a ceia. O que é a ceia? É o partir do pão, né? É a comunhão, é a vida em sociedade. Então, eu digo que a Bíblia e a fé cristã são, sim, agentes promotores de paz, sem dúvida, e de consenso, de concórdia, e assim sucessivamente. Muito bacana. E papo bacana. Positivo. Pastor, nós estamos com o nosso tempo reduzido, tá? Agora, de uma forma bem sucinta, mais 2 perguntas, depois vem um caso real, né? Tá. Você vai estar pensando aí. Quais são os conflitos mais comuns dentro da igreja? De forma bem sucinta. Roberto, a igreja, ela é uma representação da sociedade. Então, todos os conflitos que você encontra na sociedade, você encontra também na igreja. Não é porque é uma igreja que ela é isenta, ela não está dentro de uma redoma, ela é uma representação da sociedade. Então, nós temos conflitos de dívidas, temos conflitos relacionados à fé de compra, temos conflitos relacionados a questões trabalhistas, temos conflitos relacionados ao direito ambiental, nós temos conflitos relacionados, por exemplo, a relações familiares, relações conjugais, relações de pais e filhos. A igreja, ela é uma representação da sociedade. É falsa a ideia de achar que todo mundo ali está com toda a vida organizada. Isso não é verdade. A igreja, ela reflete a sociedade. O que a diferencia é a questão dos seus valores de fé, que os conflitos, os problemas e as dificuldades vão sendo resolvidas de acordo com a fé, de acordo com a Bíblia, de acordo com a ação de Deus e assim sucessivamente. Quer dizer, a igreja, além de contar com as estruturas humanas, ela conta com algo essencial, que é a fé. E com a fé, com aquilo que a fé pode lhe dar para também resolver os seus problemas. Mas a gente tem todo tipo de conflito, tá? Eu não sei se infelizmente, né? Mas a gente tem todo tipo de conflito dentro da igreja. Porque eu não gosto de dizer infelizmente, porque isso faria com que houvesse uma discriminação da sociedade. Eu acho que a igreja é uma representação da sociedade. Você entra na igreja, você vê homens e mulheres, seres humanos lá, comuns. É isso que você vê aqui. E com os problemas, os dilemas, as aflições, as angústias e os conflitos. E como que vão resolver? Bom, aquilo que diz respeito à forma humana, é natural de resolver, com um adendo. O adendo da Bíblia, o adendo da fé, o adendo do Evangelho. É isso. Muito obrigado pelas explicações. Bom, pastor, como que a gente pode lidar quando uma das partes não quer dialogar? Então, é exatamente isso que eu penso que um pastor, por exemplo, ele pode se prestar. E às vezes mais do que um advogado, às vezes mais do que um conciliador, às vezes mais do que um árbitro de uma câmara e tal, às vezes mais do que um juiz, mais do que um membro do Ministério Público, mais do que um profissional da defensoria. Por quê? Porque a fé, ela cria uma camada ela cria uma camada de proximidade, entende? Ela cria essa camada de proximidade. E essa camada de proximidade, a fé possibilita as partes se reencontrarem. E com isso, elas conseguem retornar a dialogar. Então, como que, por exemplo, quando você tem conflitos entre irmãos de igreja, como é que se resolve? Primeiro, conversando com um e depois conversando com o outro e tentando colocar a fé, essa fé que eu fiz, essa descrição que eu fiz agora aqui, é feita
para todo mundo. E é lido, e é explicado, e é exposto para que a pessoa compreenda que é uma vontade de Deus, que é uma vontade bíblica, que é uma vontade de Jesus Cristo, que é uma vontade do Espírito Santo e que é uma responsabilidade da fraternidade humana dialogar. E aí você vai fazendo apologia disso para a pessoa. Hoje ela não quer conversar, mas amanhã ela vem e conversa. Às vezes a conversa começou, mas não tem fim, porque a gente teve um ponto ali que gerou uma animosidade, né? E retoma num outro momento, e você tem que ter esse papel e essa paciência de reaproximação. O C.S. Lewis, eu gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? O C.S. Lewis escreveu aquele livro lá, aquela série de livros, né? Chamada de As Crônicas de Nárnia. E o C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, que é fácil dizer a respeito de perdão, falar de perdão, até ter alguém para perdoar. Porque o conflito, né, ele gera esta indisposição das pessoas e nas pessoas. E às vezes a ferida, a agressão, a violência, o dano. No direito a gente usa o dano, seja moral, seja existencial, seja estético, seja físico, seja material. O dano foi tão gravoso que aquela cura vai demorar um tempo. Então, o papel da igreja, eu vejo o papel do pastor, o papel da membresia da igreja, o papel dos líderes de departamento, é ir tentando reaproximar as partes, dialogando. A gente conta muito com a oração, orando, expondo a Bíblia, né, expondo a fé, para que aquilo que for humano, a gente possa contribuir. Aquilo que não for humano, que aí é Deus quem faz. Tem um texto em Malaquias, que ele fala o seguinte, né? Ele fala que é Deus que inclina o coração do pai para o filho. O pai não ama o filho naturalmente, porque o filho irrita o pai. E o filho não ama o pai naturalmente, porque o pai também irrita o filho. Os dois querem liberdades. E os dois querem se desenvolver. Mas como é que eles conseguem conviver juntos? Está escrito lá em Malaquias. É Deus que inclina o coração do pai para o filho e inclina o coração do filho para o pai. Então a gente conta muito com isso, né? E fazendo reuniões, promovendo encontros, colocando os dois para trabalhar juntos, às vezes numa missão, uma ação da igreja. Tudo isso são iniciativas que a igreja toma, através de seus agentes e principalmente do pastor, para tentar reaproximar essas partes, né? Pastor, são quantos anos já só de pastorado? Eu estou com 42, são 22. 22 pastores. Tem história. A gente fica aqui, a gente tem bastante história para ouvir a respeito desses 22 anos só de pastorado. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós agora, nós estamos caminhando pelo fim já, mas um ou dois casos que a mediação feita por um pastor, que ela foi algo fundamental, que marcou a tua vida, mas que houve uma resolução do problema. Gostaria que o senhor compartilhasse isso por isso. Eu vou compartilhar, é claro, sem expor as partes aqui, mas quando eu comecei a advogar, isso lá, 15 anos, eu tive uma situação muito interessante. Eu assumi a responsabilidade de um divórcio. E eu estava pela ex-esposa e houve uma demanda ali, nós distribuímos o processo e aquele processo foi seguindo, né? E chegou o dia da audiência. Um processo pesado, envolvia bens, isso o que, teve o dia da audiência. Chegou no dia da audiência, eu cheguei lá, o nobre causídico da outra parte também chegou, e a gente ficou ali debatendo e discutindo, teve isso, teve aquilo, então fomos argumentando ali. E as partes não chegavam. E ficou ali 10 minutos, 15 minutos, eu fui lá na secretária de audiência e falei, olha, as partes não chegaram, nós dois estamos aqui, estamos em contato por telefone, eles estão checando. Ele está dizendo que o cliente dele está chegando e a minha cliente estava dizendo que está chegando, mas não chegaram. Deu 40 minutos, a pauta tinha até sido trocada a sequência das audiências para nossa ser realizada naquele dia, não se cancelaram, nós queríamos resolver, e de repente chegam as duas partes de mãos dadas. E eles chegaram de mãos dadas, e aí eu pedi para a minha cliente se afastar um pouquinho, o advogado pediu para o cliente dela se afastar, e ele foi conversar com ela, aí ela foi e disse para mim, esse doutor, queria falar uma coisa para o senhor sabe que eu sou da igreja? Eu falei, claro. Ela falou assim, pois bem, ele também é da igreja. Eu falei, claro. Ela falou, quando
Nós distribuímos o processo, cada um foi para um lado, mas o pastor da igreja começou a fazer visita para um e para o outro, orar com um e orar com o outro, conversar com um, conversar com o outro. E de repente, o pastor, nesse período, nesse ínter entre a distribuição do processo e a ata da audiência, nós conseguimos retornar a conversar. O pastor foi orando conosco, a gente foi se perdoando, foi reconciliando, e eu estou aqui para dizer o seguinte para o senhor: a gente não quer mais divorciar, e a gente quer colocar um fim nesse conflito. Aí entramos na sala de audiência, pedi desculpas para o outro colega, porque a gente já vai ter, né, ali, um resistindo o outro, né? E de repente entramos juntos e a nossa palavra foi: existindo o processo, extinguiu-se a ação por existência das partes e acabou. E não foi resolvido por nós advogados. Sim. Também não foi resolvido lá, foi resolvido mediante ao trabalho da igreja, ao trabalho do pastor, né? Foi esse pastor, um amigo, e foi resolvido isso, e eu achei isso maravilhoso, né? Então, eu digo que a igreja, ela sempre pode exercer um papel, e o pastor, eu digo que ele já exerce, e a igreja também, um papel extraordinário na reconstrução dos vínculos fraternos, de amizade, de convivência, e assim sucessivamente. Esse foi um caso. Um outro caso, muito interessante, foi de uma ação que iria ocorrer, uma ação de indenização, o dano material e moral, decorrente de uma briga de dois vizinhos, e direito de vizinhança. E eles iam, de fato, às vias de fato, mas os dois congregavam na mesma igreja, e um deles veio me procurar, e eu disse: olha, se o senhor quiser entrar com a ação, vamos entrar. Aí ele disse assim, falei: então vamos marcar tal dia para a gente conversar, dei a lista dos documentos para ele. Falei: não, eu disse esses documentos que a gente vai entrar com a ação tal, e vamos ver o que vai acontecer. Chegou o dia da reunião, ele veio, chegou lá, e aí ele veio, e o ânimo dele, a disposição dele, a alegria dele era outra. E ele disse: eu quero falar para o senhor uma coisa. Quando eu saí daqui, eu fui falar com o pastor. Inclusive era um pastor nosso em comum. E ele disse: eu fui falar com o pastor. E quando eu estou lá falando com o pastor, esse irmão chegou para falar com o pastor do mesmo problema. Que os dois tinham procurado os advogados no mesmo período e iam judicializar a demanda, que era a demanda relacionada à visita, o dano moral e o dano material. E o pastor nos aconselhou e nos acompanhou nesses dias. E essa reaproximação, esse acompanhamento, a gente se reaproximou tanto, houve uma reconciliação, nós entendemos o que um precisava do outro e o que o outro deveria deixar de fazer, né? E que o outro deveria fazer, conseguimos negociar quanto a isso. Em síntese, não tem mais litígio. E não tem, convivem até hoje, são vizinhos, são amigos. Ao tempo desse eu fui na casa deles e tive lá um churrasco, né? Então, eu digo, a igreja e o trabalho pastoral são sim instrumentos, tanto de mediação quanto de conciliação. E isso tudo favorece para que haja um alívio para a máquina pública, para a justiça, né? Porque a justiça, ela está assoberbada. Nós temos dados de metas que são colocadas e o juiz vem tentando entregar essas metas, mas mesmo assim a justiça continua assoberbada, né? 85 milhões de processos em curso, 84, quase 85 milhões, quer dizer que 1/3 da população, pouco mais de 1/3 da população brasileira tem um litígio. A cada 3 pessoas, uma tem um litígio, entende? Então, é demais, né? É demais. A gente precisa promover a paz. Eu me lembro até hoje, não vai esquecer se a senhora falasse para fazer o seu encerramento, mas já encerrando, eu assisti uma palestra, quando eu estava na graduação ainda, numa daquelas semanas jurídicas, né? Veio um dos ministros
um dos tribunais superiores do Brasil falar, e ele veio falar e ele disse assim, olha, eu quero dizer para você que o conflito judicial, muitas vezes ele não compensa. Às vezes ele é a única alternativa, e é lamentável quando isso acontece, mas às vezes ele não compensa. Pela demanda de tempo, pelo gasto financeiro, pelo travamento que a sua vida tem. A gente anda pela cidade, a gente vê imóveis paralisados em ações judiciais intermináveis. A gente vê famílias que não conseguem deslanchar por ações intermináveis. Todo mundo preocupado, angustiado, aflito, amargurado, e no final a solução não vem. É claro que a justiça se esforça, os agentes da justiça se esforçam ao máximo para entregar, mas há tanta demanda que isso às vezes não atende. Então, pensar sobre esses meios alternativos adequados, extrajudiciais, de mediação e de conciliação, é uma alternativa extraordinária. Parabéns a vocês, parabéns ao professor, parabéns à faculdade por estar propondo esse assunto que é tão valioso e tão importante e que deve ser amplamente divulgado e difundido para que a nossa sociedade brasileira volte a sentar para dialogar e resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer recebê-lo aqui nesse podcast, desenvolvendo esse trabalho junto Obrigado. É Jéssica. Compartilhando essa experiência incrível nesses 22 anos de pastorado. Isso. 22 anos de pastorado e somando tanto para o desenvolvimento desse trabalho. Eu, particularmente, estou no primeiro semestre, nós estamos no primeiro semestre do direito, mas eu, particularmente, tenho olhado para esse campo de mediação, conciliação e tenho enxergado essa ideia de facilitar o diálogo, de sentar à mesa, de conversar. Isso é muito importante. Voltar ao diálogo, voltar à conversa e ver que grandes ou pequenas coisas podem ser resolvidas de modos tão simples. A partir do momento que você senta, que você começa a ouvir, você pode resolver problemas que poderiam ser grandes problemas. E através de um bate-papo sincero, de um diálogo muito aberto de coração, essas questões podem ser resolvidas. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço os demais. Roberto, obrigado por estar aqui conosco. Jéssica, Isabelle, Fernando, o Juan, Brian, que está aqui também, Dudu, enfim, gente, muito obrigado a todos vocês. Assistem esse podcast, vai ser bem bacana, vai ter muita informação ainda que vocês vão colher ao decorrer desses estudos, e nós estamos aqui para isso, para continuar aprendendo e desenvolvendo esse tema, tá bom? Muito obrigado, senhores, e até a próxima.